Olá, mais uma semana se passou e nós estamos novamente aqui com o nosso Cefaz Revista. Hoje nós temos a visita do professor Eduardo Fanhani, que lançou aqui em Salvador um livro sobre Previdência Social, essa semana aqui num evento ocorrido na universidade, e nos deu a honra de nos visitar em nossa sede. Nós aproveitamos e o trouxemos em nossos estúdios para conversar um pouco sobre esse tema e também sobre a reforma tributária solidária. Queremos ter você sempre conosco, nos assistindo, sugerindo, criticando, enviando sugestões através dos nossos contatos. O Cefaz Revista dessa semana está começando. O nosso entrevistado da semana é o professor Eduardo Fanhani, mestre em ciência política, doutor em economia, professor da Unicamp. Tudo bom, professor? Como é que tá? Tudo bem. Prazer estar aqui em Salvador e aqui com vocês. É um prazer também estarmos com o professor Fanhani. Nós já conversamos com o professor Eduardo Fanhani no ano passado, durante o Fórum Social Mundial. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, quando ainda estavam ele e outros especialistas do tema tributação estavam lançando aqui em Salvador a proposta de reforma tributária solidária. Uhum. Professor, o senhor lançou essa semana o livro Previdência, o debate desonesto, né? Lançou aqui durante um evento que aconteceu na Universidade Federal da Bahia. Por que esse debate da Previdência ele é desonesto? Ele é desonesto porque não, na verdade, não se quer fazer uma reforma da Previdência. O objetivo que está por trás é acabar com o pacto social que foi feito em 1988 na redemocratização do país. Esse que é o pano de fundo. A ideia é acabar com a cidadania social, os direitos sociais. Agora, a ideia é acabar com a seguridade social. Esse é o objetivo, acabar com a seguridade social, que pela Constituição, além da Previdência, o INSS urbano, rural, ainda faz parte a assistência social, benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego, o Sistema Único de Saúde. Então, o objetivo da reforma é acabar com o pacto social que foi selado em 1988 e nesse momento está sendo feito, por exemplo, com a reforma trabalhista, que retrocedeu os direitos sociais, os direitos trabalhistas e sindicais há quase 100 anos. Está sendo feito por uma série de desmontes que a gente vê todos os dias, tá certo? Nos conselhos das políticas sociais, a institucionalidade das políticas sociais. Parte disso é a ideia do teto dos gastos. Os gastos não financeiros têm um limite, só pode crescer acima da inflação durante 20 anos, enquanto os gastos financeiros não têm limite, você pode aumentar da forma que você quiser. Então o objetivo, na verdade, é isso, é um projeto ideológico de implantar um projeto ultraliberal no Brasil, tá certo? E o objetivo, nesse momento, é destruir o Estado Social de 88. Agora, eles não podem dizer, o meu objetivo é esse, que eu acabei de falar, não podem, tá certo? Então tem que mentir, tá certo? Então é um debate desonesto por conta disso. É um debate que é feito com base em fake news, em falsas verdades, em argumentos que não têm sustentação científica, tá certo? É feito um debate que visa atemorizar a sociedade. Então você tem o terrorismo demográfico. A população está ficando mais velha. É verdade que a população está ficando mais velha. O que eles dizem? Não tem alternativa. Como não tem alternativa? Existem várias alternativas para você enfrentar a questão do envelhecimento da população, seus impactos nas contas da Previdência. Tem o terrorismo econômico, existe um déficit na Previdência. O INSS não tem déficit pelo que diz a Constituição da República. O déficit vai ser explosivo em 2060, mas eles não apresentam quais são os cálculos que eles fazem para projetar
o que vai acontecer daqui a 2060? Quais são as variáveis que estão usando? Qual a taxa de crescimento do PIB? Qual a taxa de crescimento do emprego? Qual a taxa de crescimento dos salários? A gente não conhece esses dados, como é que você vai fazer uma projeção, tá certo? Com base na ausência de um modelo atuarial? E depois tem o terrorismo econômico, que esse para mim é o mais patético, tá certo? Mais desonesto, né? Que a ideia é que sem a reforma da Previdência o Brasil quebra. Você já ouviu isso? Tá certo? Vocês já ouviram isso? Sem a reforma da Previdência, a taxa de desemprego vai subir não sei para quanto, a relação dívida-PIB vai subir não sei para quanto, e vai. Então é um debate desonesto por conta disso. Ele não é feito a partir de dados científicos, feito a partir de mentiras, de fake news e do terror. E esse debate, infelizmente, ele é repetido todo dia pela grande mídia corporativa. É isso, professor. A gente tem sempre denunciado que o debate sobre a Previdência é feito de forma enviesada. Entretanto, a gente sempre vê nos meios de comunicação uma leva de especialistas que estão sempre defendendo essa tese de que a Previdência está quebrada. Por que a gente não consegue reverter esse debate? Por que a gente não consegue entrar nesse debate e oferecer as informações corretas para a sociedade? Bom, eu escrevi um livro de quase 200 páginas. Por que não me chamam lá para discutir? Esse livro foi absolutamente ignorado pela grande imprensa, etc. Porque porque, na verdade, é o seguinte, a questão é a seguinte, quer dizer, a imprensa, ela é uma instituição do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a imprensa ela tem o papel de apresentar os pontos de vista diferentes numa sociedade democrática, né? Apresentar o contraditório, que a gente diz. Então, a questão da Previdência. Tem um pessoal que pensa assim, tem outro pessoal que pensa assim, tá certo? Você faz o debate com pontos de vista diferentes, tá certo? E a sociedade julga qual que é a proposta que é mais adequada para ela, né? E isso ajuda o Congresso, ajuda os debates no Congresso Nacional, etc. O que acontece no Brasil? Acontece no Brasil que esse debate é interditado. Você tem um pensamento único. Não é só na questão da Previdência, é também na questão econômica, é a questão da reforma trabalhista. O que os dezenas de especialistas que são convidados pela grande mídia disseram sobre a reforma trabalhista? Que sem a reforma trabalhista não gerava emprego, não é isso? Quantos empregos foram gerados depois da reforma trabalhista? Não, o desemprego só aumentou de 7%, 8% para 13%. Então a sociedade está capturada por um discurso falso, mentiroso, do qual a grande mídia, inclusive, faz parte dessa Não tem a menor dúvida, montagem. não tem a menor dúvida. Quer dizer, o que a gente ouve, quer dizer, o que você tem é uma interdição desse debate. Quer dizer, você só convida para debater, né, as pessoas que pensam, que estão afinadas com as ideias do mercado, né? Né? Então é isso, há uma seletividade, né, em quem é chamado, e depois os jornalistas econômicos, os jornalistas políticos repetem ad infinitum essas conclusões dos especialistas. O que eu mostro nesse livro é que a maior parte dos argumentos que a gente vê cotidianamente na nossa frente, nos meios de comunicação, são mentirosos. Eu fiz isso, eu até descrevo isso, é quase como um ato desesperado, tá certo? Porque você percebe que existe um erro, tá certo? E nós estamos tomando uma decisão, assim, a Seguridade Social ela é o principal mecanismo de redução da desigualdade da renda no Brasil. Tem um estudo da CEPAL que mostra que o índice de Gini brasileiro cai 16 pontos percentuais por conta das transferências de renda do INSS urbano, rural, BPC, Bolsa Família, o fato das pessoas terem um SUS e não precisarem pagar um plano privado de saúde, uma renda que continua com a família, educação, isso reduz 16% o PIB brasileiro, o índice de Gini brasileiro, reduz a desigualdade.
né? E eles estão querendo fazer o quê? Acabar com esse principal mecanismo de redução da desigualdade do Brasil. Tá certo? Então, o meu desespero é o seguinte, quer dizer, nós somos, segundo o estudo do Piketty agora, que acabou de fazer, nós só perdemos por Catar. Os milionários brasileiros só perdem para os bilionários do Catar. Tá certo? Eles são os que mais se apropriam da renda em relação ao conjunto da população. Tá certo? E temos o único mecanismo que reduz a desigualdade, eles querem destruir. Tá certo? Então, na verdade, o que eu estou colocando é um ato desesperado, esse livro, tá certo? Porque não estou discutindo previdência, estou discutindo o processo civilizatório brasileiro. Agora, isso vai ter uma consequência, né, professor? Porque não vamos esperar que vai se agudizar a concentração de renda, que vai aumentar mais ainda a ausência do Estado na vida da população, e isso não vai ter consequência alguma. Pois é claro que quando as pessoas se derem conta, tá certo, do que tá vindo por aí, é evidente que vai ter reação, eu acredito que vai ter reação, né, porque o que nós estamos assistindo é isso. Mas isso vai ter um impacto decisivo na vida das pessoas. Vai ter um impacto decisivo na vida das pessoas. Nós estamos assistindo esse processo todo de destruição do Estado Social, né, que está em curso desde 2016, agora em marcha acelerada. Nós estamos vendo coisas do seguinte tipo: a desigualdade no Brasil, depois de cair durante mais de 15, 20 anos, a desigualdade foi caindo, voltou a subir. A desigualdade voltou a subir em 17 trimestres consecutivos. Tá certo? A pobreza voltou a aumentar, a pobreza extrema, né? Você tinha 8% da população em pobreza extrema. Tá certo? Já é 12%. Tá certo? A destruição da saúde, tá certo? A mortalidade infantil no Brasil, que reduziu. Durante 30 anos seguidos, a mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil caiu. Voltou a subir. Tá certo? E por aí vai. Tá claro? Quer dizer, então, e a questão da Previdência, o que você está fazendo? Você está fazendo uma reforma que ela, em alguns casos, ela exige parâmetros que são equivalentes a parâmetros de países desenvolvidos, do primeiro mundo. E, por outro lado, ela não leva em conta a realidade do mercado de trabalho brasileiro. No mercado de trabalho brasileiro, você tem 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, não procuram mais empregos. Quem trabalha, 40 milhões é trabalho informal. Tá certo? Da população em idade ativa, você tem quase 28 milhões que não aceitam o subemprego e não trabalham, então estão fora do mercado de trabalho. Quer dizer, então eu tenho uma população em idade de trabalhar, em torno de 170 milhões de pessoas, né, uma parte que está estudando, eu tenho quase 90 milhões de pessoas que estão fora do mercado, ou estão na informalidade, portanto já não contribuem para a Previdência, portanto já vai ter dificuldade de se aposentar com as regras atuais. Então como é que você faz uma regra previdenciária que é equivalente aos países desenvolvidos, né, e que desconsidera a realidade do mercado de trabalho brasileiro? Tá certo? A professora Denise Gentil fez um estudo que mostra o seguinte: em média hoje o brasileiro, ele em 12 meses, ele trabalha 5 meses. Porque depois é mandado embora, rotatividade, não sei o que, 5 meses. Trabalho de tempo precário, blá, blá, blá. E em 12 trabalha 5. Bom, para você se aposentar, aposentadoria integral, você precisa de 40 anos, tá certo? Em 12 meses, se um ano você trabalha 5, para concluir 40, você vai precisar de 98 anos. Para fazer 20, como eles queriam fazer, vai precisar de 48 anos. Para ter 40 anos, são 98. Para ter 20, são 48 anos. Tá certo? As pessoas não vão conseguir se aposentar com essas regras, você está entendendo? Então essa que é a questão, quer dizer, você, num país que é um dos mais desiguais do mundo, né, você coloca regras que são equivalentes aos países desenvolvidos, desconsidera a realidade do mercado de trabalho. O que vai acontecer? As pessoas não vão conseguir se aposentar, não vão ter um universo de inaposentáveis enormes. Tá claro? Agora, professor,
O debate sobre a reforma da Previdência a gente teve em todos os governos, desde o governo Fernando Henrique, né? Teve durante o período Fernando Henrique, teve durante o governo Lula, teve durante o governo Dilma, né, mudanças que aconteceram. Mas nesses últimos 3 anos, notadamente de 2016, após o impeachment da presidente Dilma, após o governo Temer e agora mais decisivamente no governo Bolsonaro, essa discussão foi extremamente rigorosa, né? As mudanças foram feitas de forma violenta. Como é que o senhor avalia nós termos saído de um cenário em que havia um debate, né? Mesmo no governo Fernando Henrique, o Congresso era chamado a debater, a sociedade era chamada a discutir o tema, né? E nós saímos para uma realidade em que as coisas são feitas de maneira atropelada, sem que a população nem saiba o que é que está acontecendo. O Congresso também tem uma responsabilidade grande em relação a isso, não? Tem, claro. A questão toda é a seguinte, quer dizer, o que está sendo feito agora é tentado desde 1989, tá certo? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: a nossa Constituição, ela começou a ser pensada em meados dos anos 70, na luta da sociedade contra a ditadura militar, e foi aprovada em 1988, quando o neoliberalismo já era hegemônico no mundo. Ela foi pensada numa época que o neoliberalismo não era hegemônico, e foi aprovado em 88 quando ele era hegemônico. Então eles tentam fazer essa reforma, acabar com a Constituição de 88, né? O presidente Sarney dizia: essa Constituição vai tornar o país ingovernável, a tese da ingovernabilidade, que hoje está aí. Os economistas dizem, eu não vou... As demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. As pessoas escrevem isso. É a mesma tese da ingovernabilidade. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que as tentativas de implantar um modelo liberal, né, no Brasil, elas começam lá com o Collor, em 1990. O projeto do Collor era esse, tá certo? E se você olhar na área econômica, no Collor, no Itamar, no Fernando Henrique, eles fizeram todas as reformas macroeconômicas que o mercado exigia, aquela ideia do consenso de Washington, tá certo? Privatização, concessões, tá certo? Regime de metas de inflação, tripé macroeconômico, não é isso? Tripé macroeconômico, regime de metas de inflação, regime de superávit primário, câmbio flutuante, Banco Central independente. Eles conseguiram fazer todas as reformas liberais. Tentaram privatizaram a maior parte do patrimônio, tá certo? Então agora o que acontece? Voltam a privatizar, Petrobras, estão privatizando setores de petróleo e gás, Eletrobras, etc. A Petrobras vai praticamente sair da Bahia. Pois é, tá certo? Então você veja, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: esse projeto, implantar um projeto ultraliberal no Brasil, vem desde 1990. E isso eles fizeram na área econômica, tá certo? Fizeram nas privatizações. Mas na área social teve resistência, tá certo? Tentaram fazer, foram fazendo, mas mesmo assim a sociedade resistiu. O que está acontecendo agora é a necessidade de implantar esse pilar que está inconcluso, tá certo? Por isso que agora o foco é direitos trabalhistas, e direitos sociais, tá certo? Então é um projeto político que está sendo feito, né? E que ganhou espaço a partir do golpe parlamentar de 2016, por um governo que passou a governar com um programa que não foi eleito com aquele programa, era uma oportunidade para fazer, e agora, a partir de 2019, esse negócio ganha fôlego, tá certo? Então é isso que a gente tem que entender, né? Por que você está dizendo, por que a coisa a partir de 2016 tomou porque passou a ser a oportunidade de implantar o projeto ultraliberal onde estava faltando, que é exatamente os direitos sociais trabalhistas. Tá claro? Isso é um projeto ideológico. O fato de ser um projeto ideológico também dificulta você ter discussões com base em racionalidade técnica, entendeu? Você não tem como ter racionalidade técnica, porque o projeto é ideológico. Inclusive porque a gente tem exemplos de que não deu certo, como aconteceu, por exemplo, com a Previdência chilena, claro, como aconteceu na Argentina, claro, que hoje vive mais uma grande crise, né? Exatamente. Esse modelo macroeconômico que está sendo implantado no Brasil é o mesmo que deu errado na Argentina, embora a Argentina tenha as suas especificidades, mas é o mesmo modelo. Austeridade econômica, etc. Isso não dá certo. Mas o que eles estão querendo fazer é isso, é implantar um projeto ultraliberal no Brasil,
Fizeram isso na área econômica, agora é a vez dos direitos sociais. É isso. Esse é o projeto que está em curso. Então, por isso que o debate da Previdência tem que ser desonesto. E a outra reforma que eles vão fazer agora vai ser a reforma tributária. Porque o país ideal para o capital é o país onde você não paga direito trabalhista, onde o gasto público, você guarda uma parcela grande dele, tá certo? Para pagamento da dívida pública, tá certo? Então você tem que fazer a reforma da Previdência para sobrar, na verdade, uma parcela de recursos, né, para dar garantia que os investidores nos títulos da dívida pública recebam, e você tem que ter um país onde você não paga imposto, tá certo? Esse é o projeto. Não quero pagar direito trabalhista, quero ter garantia que o meu dinheiro investido vai ser saudado, vai ter recurso para pagar a coisa, e não quero pagar imposto. Esse que é o projeto. Então a próxima reforma é a reforma tributária, que está aí no Congresso. Vamos entrar nesse assunto. Vamos interromper um pouquinho aqui a nossa entrevista com o professor Eduardo Fanhani. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta. Nós estamos conversando hoje com o professor Eduardo Fanhani, mestre em ciência política, doutor em economia, professor da Unicamp, que é um dos autores da proposta de reforma tributária solidária da FENAFISC e da ANFIP. Nós estamos conversando hoje sobre Previdência e vamos entrar agora também no debate sobre a reforma tributária, já que esses dois temas são temas que estão bastante interligados. Professor, por que a gente afirma sempre que o sistema previdenciário brasileiro ele não está quebrado, como o governo e os seus especialistas fazem questão de repetir? A questão é a seguinte, quando você fala assim, o sistema previdenciário brasileiro pode dar a impressão, o governo faz isso, como se a gente tivesse um sistema previdenciário único, não é isso? Só que não é um sistema previdenciário. Nós temos a previdência dos militares, temos a previdência dos servidores federais civis, temos a previdência dos estados, temos a previdência dos municípios, temos a previdência do INSS, o regime geral. Então nós temos pelo menos 5 regimes de previdência. Cada um tem sua regra específica, cada um tem um espaço na Constituição da República. Cada um tem suas regras de funcionamento, de financiamento. Eu pergunto para você, qual o segmento que está quebrado? Onde precisa reformar? O que já foi reformado e o que falta reformar? Tá certo? Essa que é a questão. Quer dizer, o que está acontecendo? Você está reformando agora o que já foi reformado. Você não está mexendo no que de fato precisa ser reformado, que é a questão dos militares, que é a questão de estados, a questão dos municípios, porque normalmente os governadores eles não fazem reforma de previdência, porque o governador assume, 2 anos depois tem eleição para prefeito, 2 anos depois tem eleição para governador. Então, em geral, tem estados que fizeram, mas em geral os estados não fazem. Então, se você for ver onde tem problema, é aí. O que eles estão reformando? Estão reformando a previdência do servidor público federal, que foi objeto da Emenda Constitucional 20, de 1998, da Emenda Constitucional 41, de 2003, da Emenda Constitucional 70, de 2012. Tá certo? Hoje, o servidor público federal, que reforma você faz pensando no futuro. O servidor público federal que entrou a partir de 2012, ele tem um teto de R$ 5.800 para se aposentar. Tá certo? Então você não vai ter Marajá em 2040. Tá certo? E o próprio Ministério da Fazenda diz, hoje nós gastamos a previdência do servidor público federal civil é cerca de 1,2% do PIB, em 2060 vai ser 0,3% do PIB, dados do Ministério da Fazenda. Por quê? Porque quem entra tem um teto de 5.800 e o estoque de pessoas que entraram antes vai morrer, as pessoas vão ter uma taxa de mortalidade e você vai substituir por outros, tá certo? Então, eu estou te dizendo isso para dizer o seguinte, olha, você precisa saber qual setor da Previdência que tem problema. Eu estou te dizendo que o servidor público federal
foi objeto de 3 emendas constitucionais, e aqui as projeções financeiras para 2060 são ótimas. É isso que está sendo reformado. E o que de fato é o foco da reforma? O regime geral da Previdência Social. Tá certo? São 35 milhões de pessoas do INSS urbano, INSS rural, BPC, tá certo? Que ganham em média R$ 1.300. Tá certo? Isso já foi objeto de várias reformas. Inclusive tinha uma regra de transição que O indicava... fator progressivo móvel, Isso, ia indicava passar para 100. mudança. Quer dizer, o que né? precisava fazer já tinha sido feito. Pode ter um ajuste aqui, um ajuste aqui. Agora, 90% do 1 trilhão que o Paulo Guedes quer vem do regime geral da Previdência Social. Eu quero que você me diga onde tem um privilegiado que ganha R$ 1.300, em média. E cujo teto é 5.800. Cujo teto é 5.800, e sabe quem ganha o teto? 0,9% do total. Menos de 1% ganha o teto. 60% ganha até um salário mínimo. 86% ganha até 3 salários mínimos. E quem ganha o teto é 1%. Tá certo? Onde tem privilegiado aí? Tá claro? Sabe onde é que estão os privilegiados? Os privilegiados são os ricos que não pagam imposto no Brasil. Vamos entrar nesse debate agora. Vamos falar da reforma tributária solidária. A Anfip e a Fenafisco têm uma proposta de reforma do sistema tributário brasileiro que, inclusive, resolveria parte desse problema fiscal que o governo tem apresentado, a necessidade do tal 1 trilhão que o ministro da Economia tanto fala. Fala um pouco para a gente, professor, dessa proposta de reforma tributária solidária que o senhor, juntamente com outros especialistas, elaboraram e que hoje é objeto de debate, inclusive, com os governadores do Nordeste, né? O consórcio Nordeste parece que está encampando parte dessa proposta, juntamente com as entidades. Pois é, essa proposta de reforma, a reforma tributária solidária surgiu no governo Temer, né? Quando o deputado Rauli ia apresentar uma proposta de reforma tributária baseada nos estudos do Bernardo Api. Né? O que era esse estudo de Bernardo Api? Que é o mesmo que está aí, tanto no projeto do Senado quanto na Câmara, na 110 e na PEC 45, é o mesmo. O projeto do Api é o seguinte: reforma tributária no Brasil virou sinônimo de simplificação. O que você tem que fazer no Brasil é simplificar. Tem muito imposto, vamos acabar com esse monte de imposto e criar um imposto só. Isso é reforma tributária no Brasil. Tá certo? O que a Anfip e a Fenafisco fizeram naquela época? Falaram, não, tem que simplificar. Tá certo? Mas só simplificar não resolve. Tá certo? Então, a partir daí, a Anfip e a Fenafisco organizaram um grupo que eu coordenei com mais de 40 especialistas. Nós trabalhamos 2 anos, produzimos um livro que faz um diagnóstico, são 804 páginas. Acho que é o maior diagnóstico que já foi feito sobre a tributação no Brasil. Praticamente todos os tributos têm um diagnóstico sobre cada um dos tributos. Como é que é no mundo, como é que é no Brasil. Tá certo? E a partir daí nós fizemos um documento que chama Justiça Fiscal é Possível. Né? A gente mostra que tecnicamente é possível mudar. Mudar o quê? Mudar o seguinte: qual o problema da tributação? Tem essa coisa da complexidade? Tem. Mas a questão mais central da tributação é a chamada regressividade. As pessoas acham que a carga tributária no Brasil é elevada. Tá certo? Ela está ali um pouco abaixo da média dos países da OCDE. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: o que é elevado no Brasil é a carga tributária sobre o consumo. Tá certo? Do total dos impostos no Brasil, 50% da receita vem sobre tributação sobre o consumo. E a tributação sobre renda e patrimônio é menos de 20%, 18%, 20%. Tá certo? Como é que é nos Estados Unidos? As pessoas não adoram os Estados Unidos? Quanto que é a tributação no consumo nos Estados Unidos? 18%. Aqui é 50%. E quanto é a tributação da renda nos Estados Unidos? 35%. Quanto é no Brasil? 18%. Quando você pega a média da OCDE, o Brasil está na contramão. Em geral, nesses países, a tributação sobre o consumo é em torno de 30%. No Brasil é 50%. A tributação sobre a renda é em torno de 35%. No Brasil é 18%. Esse que é o problema do país. É a regressividade. Porque a tributação sobre o consumo, vocês sabem,
ela penaliza quem? O pobre, porque o pobre consome. Você pega 1 quilo de arroz, custa R$10, R$5 praticamente é imposto. Tá certo? Você está tirando da renda do pobre. Tá certo? R$5 para quem ganha R$200 é muito. R$5 para quem ganha R$10.000 é nada. Por isso que é regressivo. Tá certo? Ele incide mais sobre a renda do mais pobre. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo o seguinte: não basta simplificar. Simplificar é importante. Tá certo? Só mais um dado. Uma pessoa que ganha... O Brasil tem coisas do arco da velha. A alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Sabe quanto foi na ditadura militar? 45%. Na ditadura militar era 45%. Agora é 27%. Sabe qual que é a média da OCDE? 40%. 10, 12 países da OCDE, a alíquota máxima do imposto de renda é entre 50% e 60%. Além de igualar todo mundo, né? Quem paga 27,5 é quem ganha R$6.000 e quem ganha 1 milhão. Mil. Exatamente, além disso. Então você tem que fazer uma tabela de imposto de renda que seja progressiva, que reduza a tributação da classe média e de quem ganha pouco, tá certo? E taxe mais quem ganha mais. Isso é o exemplo dos países capitalistas centrais, é os Estados Unidos. As pessoas não gostam dos Estados Unidos, os Estados Unidos é assim, tá certo? Então é essa que é a ideia. Por exemplo, uma pessoa no Brasil, além de você ter uma alíquota máxima de imposto de renda muito baixa, tá certo? Para os milionários brasileiros, você tem um outro negócio que só existe no Brasil, que é a não tributação da distribuição de lucros e dividendos. É Brasil e Estônia que tem isso. Tá certo? Então você tem estudos que dizem o seguinte: o sujeito que ganha R$400.000 por mês tem, em média, 80% da sua renda isenta de tributação. Outro dia eu vi os dados do Comissão de Valores Imobiliários. Os 10 maiores salários no Brasil, as 10 empresas que pagam mais salários no Brasil. O primeiro lugar é um banco. Um diretor desse banco ganha 3,5 milhões por mês. Provavelmente ele é sócio do banco, tem algum mecanismo que ele recebe esse salário como forma de distribuição de lucros e é isento de tributação. Tá certo? Então, se a reforma da Previdência não é para combater privilégios, olha aqui, olha um bom lugar para combater privilégio. Tá certo? O privilegiado que ganha R$1.300 do INSS, é esse que eles querem combater. Eu estou falando de um cara que ganha 3,5 milhões por mês, tá certo? Que provavelmente tem sua renda isenta de tributação. Esse é outro debate enviesado, né, professor? Recentemente eu estava numa mesa de conversas com pessoas até todas de nível superior e ninguém na mesa, exceto eu, sabia que no Brasil lucro e dividendo não sofre taxação. É outro debate que é travado de maneira enviesada com a sociedade, né? Todos os debates que envolvem questões econômicas e sociais, eles são desonestos. O debate sobre a política econômica no Brasil é desonesto. Só vai crescer quando tiver a confiança. O que se fala hoje no Brasil na política econômica? O Brasil só vai crescer quando o investidor tiver confiança. Não, o Brasil só vai crescer quando as pessoas tiverem renda para comprar, porque ninguém vai investir se as pessoas não têm renda. Você vai fazer uma fábrica se não tem demanda, tá certo? Então todo o debate no Brasil é enviesado. Estamos falando aqui. Por quê? Porque o objetivo não é debater, o objetivo é dizer não tem outra alternativa a não ser essa reforma tributária. Não tem outra alternativa a não ser essa reforma da Previdência. Não tem outra alternativa a não ser essa política econômica. Tá claro? Então ninguém quer. Aqui no Brasil você não debate. Aqui os grandes meios de comunicação, eles impõem agenda única, que é a agenda do mercado. Tá certo? O próprio presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, cansa de falar que eu estou aqui para fazer a agenda do mercado. Tá certo? Do meu ponto de vista, é essa agenda anti-mercado. Tá certo? Porque é uma agenda que está tirando renda das pessoas. A Previdência tira renda. A tributária, se fizer como está, tira renda. A trabalhista tira renda. Tá certo? E um capitalismo que quando não tem consumidor, tá certo? O capitalismo precisa de consumidor. Então, o que eles dizem que é a agenda do mercado, para mim é agenda anti-mercado. É a agenda dos bancos. É a agenda do mercado financeiro. Tá certo? Agora, qual o futuro de um país? Talvez a gente volte a ser um país como no século XIX, que exportava café. Agora a gente vai exportar soja.
Aí tudo bem, vamos ser um grande país exportador de soja. Tudo bem, aí não precisa, a população não precisa ter renda, a nossa renda vem da exportação, tá certo? Talvez seja esse o projeto que eles estão pensando. Agora, professor, o senhor tem feito vários debates nos estados, tem discutido com governadores, com setores da política. Como é que tem sido essa receptividade a essa proposta da FENAFISCO de reforma tributária solidária? Então, a proposta tributária solidária, a reforma, o nosso documento, a gente fez, só para concluir, depois eu respondo o que você perguntou. Nós fizemos um estudo, esse estudo, o segundo livro, está disponível tudo por meio eletrônico, qualquer pessoa pode ter acesso. O subtítulo é Justiça Fiscal é Possível. A gente faz um exercício e a gente mostra o seguinte: tecnicamente é possível, né, você aumentar em 350 bilhões a tributação sobre renda e patrimônio e reduzir em 350 bilhões a tributação sobre consumo e folha. Tecnicamente é possível. Se você não quiser aumentar a carga tributária, é só fazer isso. Se você fizesse isso, né, o Brasil chegaria próximo da média da OCDE, tá certo? A gente mostra que tecnicamente é possível. Ali a gente não apresenta o projeto de reforma tributária, a gente está dando um subsídio ao debate, olha, é possível fazer isso. E aqui nós estamos mostrando, naqueles documentos, a gente fala, uma das formas de fazer isso é essa, aumentando um tributo aqui, reduzindo aqui, fazendo isso aqui, mas existem outras formas. Bom, a partir daí, toda a ação da FIP e da FENAFISCO foi tentar traduzir essa proposta num projeto político, de transformação política, tá claro? Então, essas gestões foram feitas ao longo desse ano todo e, mais recentemente, nós tivemos uma aproximação com os governadores do consórcio Norte e Nordeste, né? Foi importantíssimo o apoio do governador Flávio Dino, né, que recebeu a nossa proposta, levou essa proposta para os governadores, e a partir daí, desse apoio, né, no primeiro momento, nós produzimos uma proposta de emenda constitucional, vai ser uma emenda constitucional à PEC 45, uma emenda substitutiva, mas que vai entrar, né, e a gente está caminhando no sentido de ter o apoio político de todos os partidos de centro-esquerda, tá claro, em torno dessa proposta, né? Toda a etapa de ter agora a colheita das assinaturas, etc. É uma forma de dizer o quê? Dizer o seguinte, olha, reforma tributária precisa simplificar. Precisa. Só que não basta, tá certo? Simplificar destruindo as fontes de financiamento do Estado Social, da Seguridade Social, é muito simples. É muito simples acabar. Vou acabar com o COFINS, vou acabar com o PIS/PASEP, vou acabar com não sei o quê, e vou criar um imposto aqui que não tem vinculação nenhuma. É muito simples. É fácil fazer isso, né? O que a gente diz é o seguinte, eu tenho que simplificar, mas eu tenho que preservar as fontes de financiamento do Estado Social. Ou substituir. Nós propomos também acabar com o COFINS e com o PIS/PASEP, que são regressivos, porque vão sobre o consumo. Mas a gente propõe outras fontes no mesmo patamar para financiar a Seguridade Social. Então a gente simplifica, preserva o Estado Social e enfrenta a questão da regressividade. Então saída tem. Saída tem. Estou te dizendo, tecnicamente é possível. Esse estudo mostra isso, apresenta esse subsídio para o debate democrático, tá certo? O que nós estamos agora trabalhando é no sentido de ter o apoio de um maior número de partidos políticos, mais pessoal do campo popular, tá certo? Acho que a gente está conseguindo isso. Também esse apoio dos governadores do Norte e do Nordeste, especialmente do Nordeste, tá certo? Que aí você tem PCdoB, você tem PT, você tem PSB, tá certo? Você tem governadores de vários partidos. Então, enfim, a gente ter também no Congresso Nacional, no debate da PEC 45, essa nova proposta, né, que incorpora essa questão toda da progressividade, o fundamental no Brasil é a progressividade, enfrentar a regressividade social, tá certo? E preservar
os mecanismos de financiamento da Seguridade Social e da educação, né? Então a gente está caminhando para isso, eu estou muito esperançoso, estou muito animado, eu acho que em breve a gente vai ter boas novidades, né? A gente está caminhando aí para colher assinaturas, etc. Eu acredito que a gente vai ter novidades em breve. E com isso a gente vai poder fazer um debate, né? A questão toda nós vamos conseguir emplacar tudo que está no nosso projeto? Provavelmente não, mas algumas coisas vão ser. Mas o mais importante é que é mostrar que existe um projeto, existe uma proposta alternativa ao que está sendo pensado há mais de 30 anos, né, que reforma tributária virou sinônimo de simplificação. Né, num país como o nosso, que tem o sistema mais regressivo do mundo, isso é inaceitável. Né? Acho que esse é o ponto positivo do debate que a gente vai propor. Muito bem. Foi uma boa conversa aqui com o professor Eduardo Fanhani. Queremos agradecê-lo mais uma vez por estar conosco, conversando. É necessário, né, professor, a gente está sempre debatendo. Todos os espaços que nós tivermos para fazer esse debate é importante, principalmente um espaço direcionado para fiscais do Estado. Queria agradecer Eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Sua gentileza, sua prestimosidade. E nosso Sim Cefaz Revista vai ficando por aqui essa semana. Na semana que vem nós retornamos com uma nova entrevista, uma nova conversa, assuntos de interesse dos trabalhadores em geral, dos fazendários em particular. O programa é feito para todos os baianos. Um grande abraço e até a semana que vem.